Gente, presta atenção aqui, tá começando Precisamos Conversar. Trump e Lula. Teve mesmo uma química? Vamos ver se isso é possível. Treta em Hogwarts. Sim, lá na escola de magia do Harry Potter. A autora J.K. Rowling é transfóbica e anda criando climão com a Hermione. Quer dizer, Hermione não, com a Emma Watson. Vamos falar também da primeira-dama da França que tem que provar nos Estados Unidos que ela é mulher cisgênero. Acabei de aprender esse termo certo aqui com a Açucena, tá? Pode isso, gente? Não sai daí, a gente já vai começar. Olá a todos! Mais um Precisamos Conversar entrando no ar. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Juliana Baroni, estamos começando agora o nosso programa que vai ao ar todas as terças às 19 horas aqui no ICL, com reprise nas quartas às 15 horas. Eu sou a Juliana Baroni, estou muito bem acompanhada nessa bancada de mulheres fantásticas. Nossa super cantora e historiadora Açucena, que arrasou no palco do Despertar. Márcia Tiburi, nossa escritora gênia. Teacher. Professora. E Sara Zara, nossa filósofa das redes. E belíssima. Gata. Maravilhosa. Obrigada. Você vai poder assistir também ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Aqui é só gente buena onda. A mim me encanta, estou muito portenha. Oi. Você viu minha roupa como tô? Eu tô parecendo uma mulher muito chique da Argentina. Mas vamos nessa, vocês vão entender porque que eu tô falando de Argentina já já. Precisamos conversar sobre a tal da química entre Trump e Lula. Bom, química entre duas pessoas é uma forte sintonia que pode ser física, intelectual ou emocional. E é como um magnetismo. Parece estranho que todo esse conceito de química tenha vindo por parte de um insensível Trump em relação ao até então inimigo Lula. Mas tudo é possível nesse cenário político e econômico atual bem louco, né? Bom, verdade ou mentira, a química entre as pessoas existe, sim. Vocês já sentiram isso, assim, com amigos, futuros pares românticos, parceiros profissionais? Nós vamos contar aqui experiências próprias sobre química. Quem quer começar? Coisa de pele, né? Coisa de pele. Começa, Sara Zara! Sara Zara! A Márcia é mais improvável. Posso falar? Vai, coisa de pele, vai, prossiga. Coisa de pele. É, ela é mais improvável, é mais emocionante ela contar. Imagina a pele da Márcia com outra pele. Até a pele... A minha pele Não, começa você nunca quer começar ela. Sempre quer que a gente comece. Vai, hoje é contigo, vai. Calada para escutar. Química Já pra aconteceu. você. Química pra mim é identificação, assim, de início mesmo. Tem gente que você já olha, bate e pronto, assim, fecha. Santo bateu. Independe de aparência, independe de aparência, que eu acho que o pessoal considera mais, assim, pra química, né? Tem gente que é pele com pele. Gente, quando é pele com pele, não tem como fugir. Não tem? Tem isso, você? Não tem. Ah. Não tem, você já sente o foguinho, ó, crescendo lá dentro. A chama já sobe. O espanador negócio, né? começa, Dá né? um negócio. É isso aí. Dá um E aí, negócio. Márcia, o que você tem pra dizer sobre isso? Que eu acho que a Sara Zara tem razão. Eu sabia! Não, é porque eu gosto muito de gente. Então eu acho que eu tenho química muito rápido com todo mundo. Mas aí, a passar para outros territórios, aí eu realmente sou uma pessoa lenta. Porque eu também gosto muito de ficar muito sozinha, fazendo as minhas coisas, né? Mas eu acho que é o tal do negócio do axé, né? Que é tão bonito quando a gente realmente encontra com uma pessoa. E para mim passa muito por vamos chamar assim, uma dupla banda entre emoção, claro, a afetividade e também a pessoa sacar você, né? Sacar seus gostos. Eu e você, por exemplo. A Márcia. A gente pertence a mundos muito diferentes. A gente já descobriu, né? Você sabe Nossa, quem é o belo e eu não. Gente, Deixa eu explicar pra nossa audiência. Antes de começar o programa, a gente estava aqui fazendo uma conversa de comadres e aí a gente descobriu que a Márcia não sabe quem é o Belo, Na verdade, cantor Belo. a Sara sempre traz uma figura pop
bizarra. Às vezes não, às vezes da hora. Mas vai. o Belo foi demais. Falei, o tirar Belo- do Brasil agora. Falei, expulsa ela do Brasil. Daí a gente ficou discutindo que Brasil é esse, porque eu perguntei pra ela quem era o Egberto Gismonti, já que ela ficou me zoando que eu não sabia quem era o Mas Belo. o Agora eu já Gilberto sei quem é o Desmonte Belo. Não fez música pro Petruco. Pro Da Petrucco. novela. Eu não E sei pra quem é o Leandra Petrucco, Leal. é esse. Pra Leandra Leal, que era a personagem do Leandra Crave a Leal, eu Rosa. sei, mas Petrucco... Quem é o Petrucco? Mel, Petrúcio. sua Pedaço boca do tem o Crave a- mel. Oi, ó, Que melhor química. sabor não há. Canta pro seu namorado, Quando toca boba. essa música, a química é A química incontrolável. rola. Bota E pra você, Daniel. eu conheço o Belo. Eu conheço o Belo, mas e química comigo, assim, eu sou uma pessoa... Eu acho que eu sou atriz porque isso, eu sou, antes de ser atriz, eu sou isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho um superpoder de ler as pessoas. E isso tem a ver com química. Ó, agora tem uma Eu coisa. bato o olho na pessoa O santo e eu bate, consigo entender o que aquela pessoa, as mensagens subliminares, o que não é dito, que a pessoa tem a dizer. É claro que eu estou falando isso com o meu background, Sua com a minha sensibilidade. sensibilidade, com a minha cultura, com a minha educação, com o meu histórico Vulgo passado. bruxa. Eu sou meio bruxa, então química comigo é um negócio forte. Agora, falando de química, né, nesse sentido, eu acho que o Lula tem duas coisas interessantes. Eu acho que o Lula tem tanto esse lugar dessa identificação a priori, que é uma coisa muito popular, que ele carrega na fala, Tem química com o no povo. jeito de andar. Então, ele pega qualquer um. E a segunda coisa... Pega mesmo, qualquer um. Um escorpiano, né? Oh, meu Deus. E eu gosto muito também de uma frase do Ulisses Guimarães, que antes disso, o Lula tem esse borogodó. Mas outra coisa que ele tem é essa frase do Ulisses Guimarães, que eu acho genial, que é o lubrificante da política é a saliva. O grande lubrificante da política é a saliva. E o Lula sabe falar. Ele tem O a Lula lábia, sabe lubrificar as relações. Então isso é um seja em qualquer ganho. campo. Não é à toa que ele Fala besteira surge. também, fala. Fala. Como qualquer pessoa. Porque ele se comunica com o povo, Com o ele povo. tem uma linguagem popular. Mas na época de sindicalista, ele era esse cara. Bom, ele levava os comícios que ele fazia, não era comício o nome, ele fez passeata de 100 mil pessoas, ele falava para muita gente. E ele sentava para negociar com os donos de fábrica. Ele, como representante do sindicato dos metalúrgicos, né? Então. Sendo o elo mais fraco, né, da negociação. Então, e ele pensa na conseguia dificuldade. negociar. Pois é. E ele conseguia. Quer dizer, aparentemente o elo mais fraco, né? Eu gostei desse negócio de lubrificar relações. Até anotei que não esqueci. Vou usar. Então, mas eu acho que... Vamos falar do Trump com o Lula? Bora. Claro. Eu vi numa dessas falas do Lula, ele dizendo que uma relação com uma pessoa é tipo 80% química, 20% sentimento, algo assim. Sobrava 20% que era mais afeto ainda, né? E eu acho que o Lula esqueceu um aspecto. Ele tem muita razão, mas ele esqueceu um aspecto. Óbvio que nós somos todos seres afetivos, né? E óbvio que isso passa. Todos esses... Quem tem mais, digamos, afetividade é sempre mais inteligente. Tanto que tem gente que fala hoje em dia em inteligência emocional e tem gente que tem muito pouca. Mas o Trump, como bom fascista, tem um elemento que o Lula esqueceu de colocar na história, que é o cálculo. E todo mundo sabe que Lula e Trump se encontraram, não foi por acaso, que esse momentinho podia ou não ter dado certo, que aí vem o elemento que está sendo chamado de química. Trump sinalizou para Lula uma vontade de conversar e de negociar, e por trás disso existem os oligarcas, os donos do dinheiro, aquela galera que, como diz o Jamil Chad, não rasga dinheiro. Então foram essas pessoas que não rasgam dinheiro nos Estados Unidos e não rasgam dinheiro no Brasil, que são os donos do dinheiro, nós somos meros trabalhadores aí dos processos todos. Essa gente é que fez esse encontro, é bom a gente lembrar. Por trás dessa afetividade, entre aspas, existe o capitalismo e os interesses dos donos do grande capital. política, Eu fico né? Existe imaginando a Eduardo política. Bolsonaro vendo esse momento, Trump e Lula, ele deve ter ficado desesperado, Ciúme, né? né? Foi Tem um rifado. ciúme. O Não, Bolsonaro foi rifado. É a moeda que não vale mais O que a nada. Márcia está colocando é interessante, porque o Eduardo Bolsonaro não é nada diante desse background capitalista, diante dos verdadeiros capitalistas. E o Trump entendeu que o Bolsonaro não conta mais.
já não contava muito para ele. Foi toda uma cena que o Eduardo Bolsonaro tentou armar no desespero e agora essa moedinha, que era importante, mas não era tanto assim, ficou menos importante ainda. Ela foi desvalorizada. O dólar segue inteiro, mas o Bolsonaro não. E vai ser por agora, né? A reunião deles. Essa semana. Não tá marcada ainda, mas não sei se vai ser na Europa, ainda Mas estão essa decidindo. semana, E deixa eu falar uma coisa, e o Trump também é muito esperto, porque o Lula, ele foi, vocês viram, né? Ele tradicionalmente, o Brasil abre, né, a cerimônia lá na ONU, e o Lula, ele sempre fala muito bem. Quer dizer, imagina que vergonha, quando o Bolsonaro era presidente, ele falou lendo durante 6 minutos, não foi bem recebido, e o Lula foi ali e falou, e tocou em todos os temas sensíveis, falou de genocídio, falou de soberania, ele não recuou em nenhum momento, e ele foi ovacionado. É claro que o Trump foi falar depois do Lula, mesmo que um cara como o Trump, que é um comunicador assim, muito bom, usa o poder dele para o mal, mas ele é um grande comunicador, não foi fácil para ele subir naquele púlpito depois do Lula. Então eu acho que ele também foi esperto de sinalizar, não, tem alguma empatia aqui, tem uma brecha para conversa e tal. Ele foi esperto, ele quis surfar na onda do Lula. Mais um detalhe. O Trump percebeu que ele não vai poder ser o fascista clássico com o Lula, porque o Lula não se deixa humilhar. E o Bolsonaro é o clássico complexo de vira-lata. O Lula não. E o Trump, Bolsonaro falou I love you pra ele, lembra? Exatamente. E ele sabe que o Lula não. O Bolsonaro popcorn. O Bolsonaro é um covarde, como todo fascista. Todo fascista é covarde, gente. E o Lula, que não é fascista, não é covarde e não tem complexo de vira-lata. E tem borogodó. E eu acho que não foi química. Vou contar a minha história com o Lula pra Trump você já. E o Lula, pra mim, foi esperteza. Porque depois que ele viu o posicionamento do Lula nesse período todinho, e o jeito que ele foi ovacionado lá no trem da ONU, ele não ia ser burro, né? De continuar com a postura dele, queria ser vaiado, eu acho. E pra ele ser vaiado assim em público, bem na ONU. Não, e a gente respeita quem não é vassalo, né? Quem não é puxa-saco. A presidente do México. Exatamente. O Lula. E você tem uma história com o Lula, né? Tem uma história assim, eu fiz você tem também uma história com o Lula? Então conta a sua primeiro, depois conta que eu conto o meu. Antes da pandemia, e nesse processo da Lava Jato, Lula começou a fazer algumas reuniões na Casa de Portugal, aqui em São Paulo. E a gente, que era das Bahias e a Cozinha Mineira, da minha banda, eu e minha parceira na época, Raquel Virgínia, a gente foi convidada para estar junto aos artistas apoiadores, e lógico que a gente foi. Tava o Chico César, o Odair José, tava muita gente linda. E fomos... Paulo Miklos tô começando a aparecer os insights das pessoas que estavam. E tinha muita gente no camarim, e todo mundo esperando o Lula. Só que não tinha só artistas, tinha líderes sindicais, tinha líderes, inclusive, muito humildes da zona rural que estavam lá, tinham empresários. Então, assim... Era, de fato, um camarim, ou não era um camarim, um backstage muito diverso. Então você tinha tanto gente da elite, da classe artística mais famosa quanto da classe artística mais indie, como eu, quanto proletários, representantes mesmo da agricultura familiar. Cara, quando o Lula chegou, era muita gente. Ele simplesmente falou com todo mundo. Eu achei, ele não fez assim, ó, tipo, olá, tudo bem, é muita gente, não vou poder falar com todo mundo, mas vou ter que entrar. Não, ele parou e ficou uns 15 minutos pra pegar na mão de todo mundo, deu beijinho, deu tapinha no rosto, tipo, realmente eu fiquei assim, dele, mas assim, não, pegou na mão mesmo, fez assim na mão, e aí, tudo bem? E aí, foi olhando no olho, e não é aquele político que passa por você e ele deu atenção pra cada uma das pessoas. Eu achei isso de ali eu já saí assim, tipo... É uma apaixonada! Mas, gente, isso é uma baita tecnologia. Tinha críticas a ele enormes. Depois eu encontrei ele de novo durante a pandemia, no final da pandemia,
na Casa de Portugal de novo para um encontro com os artistas, para a proposta de um comitê artístico, depois que a gente fez junto com a Haddad. Enfim, mas eu achei impressionante a capacidade dele de olhar no olho. Mas eu preciso comentar isso, uma coisinha Fala. só. Essa é uma tremenda tecnologia política que tem alguns velhacos salafrários que usam, só que o Lula também usa isso, só que ele tem uma coisa natural mesmo, gente. A história, por exemplo, dele receber os leprosos, as pessoas com lepra lá no palácio quando ele era presidente, né? É uma história tão bonita. Então, ele realmente trata todo mundo como igual. Pode ser o super rico, pode ser aquele que está na situação mais difícil. Ele, nesse sentido, nos ensina o reconhecimento, que é um grande valor e que é a base de uma relação de política amorosa, né? Humanizada, ele gosta de gente humanizada, sim. E eu vou contar rapidamente a minha história pra gente mudar de assunto, mas eu fiz o filme Lula, o Filho do Brasil, do Fábio Barreto, nosso querido Fábio Barreto. Dona Marisa. Fiz a Dona Marisa Letícia. Exatamente. É verdade. E aí eu fui estudar a história dele com a Dona Marisa pra fazer o filme e eu fiquei encantada. A maneira como eles se conheceram, parecia... quando eu li o roteiro, eu falei, isso aqui é inventado, só pode ser. Porque a Dona Marisa... Temos tempo? Temos. Porque a Dona Marisa era viúva, ela estava grávida de 3 meses, e o marido dela foi assassinado no táxi, que ele dirigia um táxi, que o ponto era em frente ao sindicato dos metalúrgicos, ali no ABC. E então ela ficou morando, ela grávida, estava morando com os pais do marido dela falecido, e o Lula, que já era primeiro secretário no sindicato, também tinha ficado viúvo. A primeira esposa dele morreu no parto do filho. Eles, com 7 meses de gestação, ela teve hepatite, não foi bem recebida, não foi bem tratada no hospital. Mandaram ela para casa, não está na hora ainda, mandaram ela para casa e ela veio a falecer. Então ele perdeu a esposa e o filho. Então os dois enlutados, e a Marisa foi receber a pensão do marido no sindicato e ele foi atender Marisa no balcão. E ele já conhecia a Marisa porque o ex-sogro, que era taxista e que ele pegava esse táxi sempre, tinha uma foto da Marisa e do neto no painel. E ele falou assim, nossa, que mulher bonita, quem é? Ele falou, é minha nora. Aí contou a história pra ele. Quando ela foi no sindicato receber o dinheiro, ele já conhecia ela. Ai, amor, a primeira fotografia. A química rolou imediatamente. Nesse mesmo dia, ele bateu na casa da Marisa e falou, eu quero ir no baile com você. E eles foram no baile e se casaram em 7 meses. E ele adotou o Marcos, o primeiro filho da Marisa. Ele tem o nome do Lula, porque o Lula adotou legalmente o primeiro filho. Que lindo, gente. É uma história super bonita. Ai, amo histórias de amor. Ai, que lindo. Tá vendo? Muito pronto. Então, quer dizer, o Trump se liga. Você se apaixonou, né, meu amor? É muito comum acontecer isso com o Lula. É muito comum. Precisamos conversar agora sobre J.K. Rowling. A autora da série de livros Harry Potter. Ela não tá bem, gente. Tanto dinheiro não pode fazer bem para a cabeça. Há algum tempo, ela tem feito declarações completamente transfóbicas. E alguns dias atrás, ela e a atriz Emma Watson, a eterna Hermione do filme Harry Potter, se desentenderam mais uma vez em redes sociais. Emma disse que, mesmo não aceitando sua transfobia, é grata ao que ela fez pela Emma em toda a sua trajetória na série de filmes Harry Potter. Rowling chama a atriz de ignorante e privilegiada, já que ficou milionária aos 14 anos. Eu trouxe esse assunto aqui para a gente falar sobre a separação, ou não, de um autor e de sua obra. São sentimentos contraditórios de amor e ódio, pois a gente adora a obra, mas pode repudiar as posições do autor. Temos vários exemplos aqui, né? Woody Allen, Roman Polanski, Nelson Rodrigues, Monteiro Lobato e até Caetano Veloso, né? Por causa da polêmica que ele casou com Paula Lavigne quando ela tinha apenas 14 anos. Eu queria muito ouvir a sua opinião sobre isso, Açucena. Tem muitos artistas que eu amo, inclusive uma delas que foi a falecida Nana Caymmi. Quando a Nana Caymmi faleceu, eu tava fazendo um show político, inclusive, que era um show homenageando as grandes mulheres da América Latina que empunharam a bandeira da canção e da União Latino-Americana no contexto das ditaduras militares. E quando Nana falece, eu estava em Brasília,
E eu não tinha como não homenagear essa grande artista e intérprete que, inclusive, nos seus últimos anos, apoiou e votou no Bolsonaro. Ela não se considerava bolsonarista, mas ela apoiou abertamente. Eu lembro que ela fez uma entrevista que ela detonou, assim, geral. Detonou Gilberto Gil, Caetano, Chico. E ela não foi casada com o Gil? Foi casada com o Gil, então. É que eu disse. E ela detonou a sobrinha, enfim. Só que a Nana tem uma obra irretocável. Uhum. E eu acho que existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, aí é uma discussão mesmo, isso é um debate que eu tô jogando para jogo. A obra da Nana, ela não é uma obra fascista. Ela não é uma obra de cunho fascista. Ela era compositora? Não, mas ela era intérprete das suas canções, ela poderia escolher também, porque os temas. um dos grandes valores, inclusive, da intérprete, da cantora, é a escolha de repertório. Não, mas a gente não encontra texto preconceituoso, não, na música popular brasileira, a não ser uns machismos aí que estão sendo corrigidos, né? Justamente. Mas eu acho que a obra da Nana é uma obra, inclusive, muito política. E é uma obra irretocavelmente política. O que ela cantou, o que ela fez, a sua voz foi uma voz de irreverência, inclusive. E ela sempre foi uma mulher muito colocada. Mas dizem que isso foram os últimos anos dela, inclusive muito próxima a uma das suas netas, que era uma grande súdita do Olavo de Carvalho, que fez muitas mentes, e a Nana, na sua velhice, amava a neta. Misturou as bolas. Inclusive, os irmãos saíram em defesa dela no final da vida da Nana Caymmi. Eu vi o Danilo Caymmi, o Dori Caymmi, fazendo vídeos pedindo para não politizar a morte da irmã, justamente porque eles acreditavam que a Nana não era aquilo, era muito maior do que aquilo. Mas enfim, isso tudo para dizer de que eu acho que sim, existe uma separação entre obra e artista. Primeiro que a minha obra, por exemplo, quando eu coloco um texto meu, uma interpretação minha no mundo, ela já não é mais minha também. Eu acredito piamente, porque senão eu tenho um controle, inclusive, da interpretação da minha arte. A minha arte, se ela não for um poço inesgotável de interpretação, ela deixa de ser arte, ela deixa de transcender. Então, logo, por exemplo, a Nana Caymmi, ela não tinha mais controle até sobre o que ela dizia. Claro, existem obras fascistas e obras que têm uma tendência, como da indústria cultural, que a gente já falou, como o sertanejo universitário se utiliza do alcoolismo, como alguns proibidões, inclusive, do funk, que não é porque é funk é legal, não é porque cultura de periferia é legal, também tem suas contradições, como algumas MPBs também têm suas contradições. Então, eu acho que vale a pena olhar por esse óculo, inclusive para redimir uma Nana Caymmi das suas escolhas políticas. Perfeito, Açucena. Mas a gente pode acrescentar um conceito que acho que vai nos ajudar, que é o conceito de consciência dissociada. A arte é para melhorar a humanidade. Então, deveria ser. Quando a arte não faz isso, quando alguma coisa é chamada de arte para manipular, enganar, piorar, digamos, a consciência, a moral, sempre se faz isso também através de um jogo estético, porque o estético e o ético estão juntos. No caso dessa cantora e tantas outras, a gente pode citar uma pessoa que foi uma grande atriz no Brasil, que é a Regina Duarte. Então, Regina Duarte foi amada, Cássia idolatrada, foi uma excelente... Cássia Kiss. Essas mulheres que foram grandes atrizes, fizeram grandes papéis, e, no entanto, têm uma posição política completamente dissociada, para não falar termos mais comprometedores, né? E então, acho que isso existe. Na literatura tem isso também. Você vê a obra do Cellini, um grande escritor, contudo, tinha um posicionamento bastante antissemita. E se a gente for falar da história da literatura, da história da pintura, do teatro e do conteúdo machista, e ao mesmo tempo tudo isso que foi produzido em termos de texto para a história da humanidade, sendo, digamos assim, comprometido com a evolução do ser humano, e aí, para as mulheres, não, né? Logo, também tá ali, digamos, essa ideia de consciência dissociada faz parte do sistema patriarcal. A minha filha agora está estudando na escola a obra do Monteiro Lobato. E olha, e é muito interessante porque, assim, na nossa infância, quem tem da minha geração, assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo e a gente era totalmente educado por aquele
por aquela série. E isso marcou muito a nossa infância. Mas uma releitura hoje, com o que a gente conhece sobre o mundo, ainda bem, né, com esse letramento racial e tudo isso, a gente percebe que ele era um cara eugenista. Tem alguns trechos nos livros dele que você percebe que são racistas, mas ele escreveu isso quando? Quando ele escreveu isso, em Taubaté e tal, isso era o jeito que as pessoas se referiam às pessoas negras e tal, mas hoje tem um disclaimer antes dos livros. Olha, esse livro é datado, nessa época as coisas eram assim e tal, e isso não anula a obra de Monteiro Lobato, mas é preciso uma contextualização histórica. Mas não anula o seu racismo também. Não anula o Só seu que a gente demorou décadas para ver isso. Eu vou confessar para vocês, nunca gostei de Monteiro Lobato. Eu era uma criança que detestava aquilo, achava chatérrimo, como também acho chatérrimo o Harry Potter. E a minha filha nunca gostou do Harry Potter. Você assistiu, Márcia? Sim, meu mundo caiu. Não, assisti o Harry Potter. Mas enfim, olha, sabe, eu sou uma fã assim da saga Harry Potter, desde que lançaram os primeiros livros, porque aquele universo mágico, com todas e assim, o que é muito contraditório para mim, falando da J.K. Rowling, é que o próprio Harry, ele é um personagem que é um excluído. Quando começa o primeiro livro, ele mora de favor na casa de um tio, eles são muito caretas, eles são muito normais, e ele é um bruxo, né? E ele não sabe ainda que ele é um bruxo, então ele tem poderes que ele não sabe como acontece. E é um grupo minorizado, né? É um grupo minorizado. Aí ele tem que ir pra Hogwarts pra entender quem ele é. Virar bolsista. E eu tô virar bolsista em Hogwarts, exatamente. E aí eu fico pensando que ele teve um processo de exclusão, como as pessoas trans, quando estão em processo de transição e até ao longo da vida, sentem. E como ela pode criar esse personagem com tanta empatia, que é tão vulnerável e tão encantador e tão corajoso também, e que eu associo tanto às pessoas trans, como é que ela pode, na física, né, na pessoa física, ser tão transfóbica e publicamente transfóbica? É muito contraditório, mas eu acho, na minha opinião, uma coisa não anula a outra, mas causa uma profunda estranheza, né? Ela deveria ter percebido que uma opressão está intimamente conectada a outra opressão. A gente deveria pensar mais em termos de feminismo interseccional. Assim, lutar contra a opressão de classe, como ela mostra. O garoto recebe uma bolsa, ou seja, ele participa de uma classe social que não é abastada. Mas ela não entendeu que essa exclusão da classe é também exclusão relacionada à raça, à sexualidade, a gênero, à idade. Talvez ela entendeu e quis escolher a que ela acha que pode evoluir e a que ela prefere que fique pra trás. Mas ela é burra. Esse negócio de separar a obra do autor, a gente tem a mania de pegar pessoas do mundo artístico e colocar nessa caixa de impecável ou de colocar eles pra corresponder à nossa expectativa, entendeu? Perfeito. É verdade. Então, tem coisa que não era pra chocar. Uma coisa é a Nana Caymmi cantar e outra coisa é ela ser a pessoa Nana Caymmi. Ela nunca veio falar quem ela era porque ela cantava coisas que a gente gosta, entendeu? O que eu fiquei triste com essa questão aí, justamente até pela política, foi porque as músicas de Zé de Camargo e Leandro Leonardo, pra mim, eram as melhores até acontecer essa divisão idiota. Nossa. E aí, o que eu tô fazendo agora? Eu tenho uma amiga, Bia Ferreira, né, que é progressista. Que divisão, querida? A divisão política. Jesus não tem Cristo, Bolsonaro é igual a Cristo. Mas o que era antes de Cristo, o mundo, antes de Bolsonaro. Não, porque a gente ouvia... Eu não vou negar que sou louco por você. A gente ouvia e adorava, só que agora eles são declaradamente bolsonaristas. E aí você não consegue separar porque você vem com a referência do que é a pessoa. Eu não consigo mais ouvir, você acredita? Uma música que eu gostava tanto. Bia Ferreira. Eu ligo pra ela e falo, Bia, canta essa música pra mim, que aí eu começo a ouvir com outra pessoa cantando, entendeu? Ótima estratégia. Mas assim, acho que é um pouco da nossa culpa de colocar essas pessoas artísticas num campo, assim, de impecável, sabe? Isso eu acho que você tá falando é sensacional. A gente faz isso sozinho, entendeu? Porque existe essa idealização do artista, do atleta, infelizmente, né? da figura pública, né? Como se nós fôssemos seres infalíveis, como se nós não fôssemos... Tira um pouco da nossa humanidade. Bela questão. E é muita gente pra você agradar cada um. Imagina, uma Sucena ter que corresponder à minha expectativa, à sua, da Ju e de todo mundo que ela acredita.
Aí se ela vem e fala uma coisa que tá contra o posicionamento de alguém, pronto, ela já não presta mais. Aí a música dela não vai prestar também? Tem hora que eu sou infantil, aí as coisas não prestam também. E assim... dependendo de quem for, nós, é ruim também igual. Ô, Sara, e a gente é contraditória também. Com a gente mesmo, Com a senhora, gente né? mesma. Tem uma série de questões aqui que a gente, como feministas, como antirracistas, como pró-LGBTQIAPN+, que nós vamos errar nos nossos posicionamentos, assim como Lula erra, assim como Caetano Veloso. Mas a gente está na fase dos letramentos também. Então justamente. estamos aprendendo e por isso a gente tem que ter uma certa paciência histórica mas, Márcia, de se ajudar nesses a processos. nossa diferença, inclusive, é a escuta ativa. Porque a diferença que eu acho que... o ponto é aí. É eu cometer um erro ou ser racista em algum momento de forma estrutural. Não tô falando de um posicionamento de xingar alguém. Eu tô falando de... Aí a Sara vir com uma correção... pra mim, e eu vou ter que fazer o quê? Me resumir a minha insignificância e ouvir. E ter essa troca de escuta. Eu acho que a diferença é essa. E aprender. E eu quero ver se vocês estão prontos para isso, porque Bolsonaro falou que se arrependeu de ter caçoado do povo tossindo, né? Na pandemia. Ele falou isso onde? Ele tá no... Eu li 2 matérias. Mas é de verdade que ou é pro forma? Que hoje ele sente muito de ter imitado o povo, sabe? Tava tossindo. Hoje, eu falei, né? Gente, Hoje. será que estamos tendo um negócio? Será que não é fake news isso não? Eu não Eu li sei em se 2 ele, lugares. Eu não sei se ele tem uma humanidade Eu suficiente. li em 2, pra não se sei. Eu vou procurar arrepender. saber É que depois agora é também. estratégico, né? Agora que ele não tá dá pra condenado. saber, justamente. Agora que ele Agora tá não dá pra condenado, saber. fazer o papel do bonzinho, tentar Não, mas eu ser acredito também que as perdoado. pessoas, quando elas estão vulneráveis, tem gente que só consegue envergar e quebrar quando tá, tipo, na última, de saúde, de abandono, de tudo, E né? aí é legal a gente fazer uma diferença entre justiça que tem que ser feita e talvez a gente tentar compreender a alma do nada fascista que arrependido. isso, gente. Então, às vezes a alma dela começa a subir do limbo, assim, né? No último momento, talvez. É, aprendeu alguma coisa, né? Que Mas a que custa. agora é conveniente ele aprender alguma coisa. Não, mas ele porque o pode bicho tá continuar pegando, aprendendo, né? preso, pagando Isso, os isso. negócios Né? dele, tranquilamente, Vai né? estudar, vai ler, vai trabalhar Porque seu mandar um espírito. porque eu acho pra que ele, uma né? questão é essa, por exemplo, a liberdade de expressão lhe permite falar. Mas uma das considerações, de novo, a gente já tocou nesse assunto, é você responder pelaquilo que você fala publicamente. Com Exatamente. certeza. Ainda mais quando você tem uma influência. Porque as pessoas confundem liberdade de pensamento e de expressão. E de eu posso opressão. pensar o que eu E de quiser, mas eu opressão. Mas não a posso falar liberdade o que eu de penso, né? expressão, assim, acaba quando você está ofendendo a honra de outra pessoa, quando você está ofendendo a vida de outra pessoa, né? A existência no de caso da qualquer outra homofobia, pessoa, né? da transfobia, você está incitando o ódio e é crime, isso é crime. Ô, Ju, e uma pessoa pode morrer por causa disso. E no né? caso dessa moça, como é que é o nome dela? J.K. Também é que escreveu esse J.K. livro. J.K. essa Rowling. mulher aí. Pois é. Sabe o que eu acho? Que na hora que eu tava lendo, que eu tava estudando a pauta, eu fiquei pensando assim, tem muitas coisas que bugam a mente da gente mesmo. Porque eu tenho uma amiga, eu não sei nem como explicar direito. Ela nasceu biologicamente masculina, e aí agora ela é uma mulher trans, mas ela gosta de mulheres, então ela é mulher trans lésbica, né? Sim. Então até a gente parar e pensar e encaixando coisa com coisa pra você chegar no final, é uma coisa que você fica assim, caramba, bugou. Mas aí eu fico pensando que essa senhora aí, esse povo, eles têm dificuldade de compreender o que é difícil de entender, eu acho, sabe? É que é complexo Porque tem mesmo. coisa que é complexa, mas eles não querem compreender essa complexidade e quer jogar pra fora algum tipo de ódio, porque acho que é uma burrice interna. Entendeu? Tipo, Mas se uma eu- coisa que mas- eu não entendi, então eu vou te ofender, porque Então- você me fez pensar demais. E é burrice mesmo, porque essa é uma característica da personalidade autoritária. Ela não está aberta ao outro. E Isso. seja o outro do conhecimento, seja o outro da cultura, seja o outro da sexualidade, não importa. O outro, do ponto de vista do objeto, seja ético, seja cognitivo, essa pessoa não está aberta. Se trata de estar tapada mesmo, E é uma de estar coisa que burra. nem interfere na minha vivência, sabe? A escolha de alguém não vai mudar nada no meu CPF, na minha conta bancária e nada. Gente, Eu acho que é uma coitado do burrice. burro, porque assim, vamos explicar o conceito de burrice. Não é o burro em si, mas é uma ação do burro que leva a palavra burrice. Quando você perceber, caro telespectador, que você parou na ideia e continuou empacada ou empacado, isso é burrice. Burrice é você Empacar. perder a possibilidade de caminhar, E mais um de ir além, de Até ser porque o burro foi empática. inteligente. Ele para pra não trabalhar. não, Dentro mas, dele gente, tá certo. Lembrei de Raul Justamente, Seixas, né? eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro prefiro- do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, a gente pode desempacar um pouco. Mas vamos Fica lembrar... a dica. Fica a dica. Mas vamos lembrar
que a burrice é sempre um problema para os outros. O burro, ele mesmo, tá sempre autossatisfeito, inquestionado. Porque pra ele tá certo. Pra ele tá certo. Vamos lembrar do burrinho Pedrez, do Guimarães Rosa, gente. É o único que se salva. Os cavalos saem lá com toda... se jogam naquele rio e tal. E ele fica lá empacadinho e sobrevive. Também é bom lembrar disso. A inteligência certo, do né? burro. Só que, assim, é bom a gente pensar a burrice dialeticamente. E a gente tem as nossas ignorâncias, as nossas burrices, a gente também tem que ficar firme em certas posturas, mas a galera da personalidade autoritária é uma gente que se compraz nos afetos tristes. A burrice é um deles, e essa posição, então, que não consegue ir para o outro, não tem alteridade, e o outro é o ódio, que traz uma alta compensação. A moça do Harry Potter tá autossatisfeita também nesse lugar. É porque E burro esse é um é o cavalo grande, que não anda, são não dois é? grandes motores da extrema-direita, né? Sim. Burro é o cavalo que não anda. Eu acho que o burro ficou vendo o cavalo trabalhar muito, falou, vou empacar aqui porque eu não trabalho igual ele. E dentro do que ele acredita, tá certo. Ele prefere apanhar e ficar parado do que ficar trabalhando, enquanto os cavalos trabalham. Não, mas jumento não é. Jumento não é. Pois o grande é. malandro da praça trabalha de graça. Isso é, um Chico negócio, Buarque, né? eu amo. É um trem. Vai, Gente, é isso. adoro esse Eu repertório. amo uma romântica de Roberto Erasmo, que é uma das canções que eu acho mais sagazes. Não tem como dizer isso, que a música brasileira é plena. Que é Sua Estupidez. Ah, E ela maravilhoso. fala meu bem, não, e chamando de meu bem, meu bem, meu bem, Ah, meu qual bem. que é essa? Agora eu tô Canta, igual meu ela, canta. bem, Ah, vai meu cantar no bem, meio do bem, programa No meio hoje, do canta. programa. Meu bem, A Gal gravou. meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Aí ela coloca: tantas vezes eu tentei falar que no mundo não há mais lugar pra quem toma decisões na vida sem pensar. Conte ao menos até 3, se precisar conte outra vez, mas pense outra vez, meu bem. Meu bem, meu bem, meu bem. Me senti amada, Eu te conhecendo amo. o Belo hoje. Burro. Nossa! A música brasileira. Tá vendo, Caio? Tá vendo? Tá Eu vendo? nunca ouvi essa música. Jura? Nunca na minha Chamando vida. de burro e de meu bem. Que Brasil que eu tô! Vamos te tirar do Eu tô no Brasil pagodeiro. Viu? Olha, Essa eu conhecia. olha, Márcia sensitiva e vingativa. 1-0, vai 1-1, né? 1-1 agora nós duas. Ó pra você. Ô, gente, só pra encerrar esse assunto e concluir, olha, eu amo os livros e as séries de filmes Harry Potter e eu fico arrasada mesmo com esse discurso de ódio da J.K. Rowling, porque tá difícil viver, viu? Vou contar pra vocês. Quer saber que tá mais difícil ainda? Mais difícil que pra mim tá pra primeira-dama da França. Putz. A primeira-dama da França, Brigitte Macron, vai ter que provar que ela é uma mulher. Por quê? Porque uma influenciadora americana conservadora chamada Candace Owens. Candace Owens. Tô brincando. Afirmou que Brigitte teria nascido homem e que fez uma transição secreta. Aí, agora, a Brigitte vai ter que levar provas pessoais para confirmar que ela é uma mulher. Cisgênero. É. Ela já vai explicar para vocês esse assunto que a gente teve esse debate aqui Esse antes de debate. começar o programa. Isso para validar que a influenciadora mentiu conscientemente. Vocês viram essa notícia? Aliás, vamos fazer um disclaimer agora. A Sucena, todas as notícias que falam desse absurdo pelo qual a Brigitte Macron tá passando, e a Márcia me contou que não é de hoje, as matérias todas falam assim, ela vai ter que provar que é mulher, E a Sucena me lembrou que o termo não tá exatamente correto, né? Eu acho que tem uma coisa que o feminismo interseccional nos traz, que é essa inclusão linda de entender que as mulheres, elas são diversas. Então, geralmente, quando você coloca mulher, sempre se pensa na universalidade da mulher branca. Só que mulher tá para além disso, ou de uma mulher padrão de beleza. Mas existe a mulher gorda, existe a mulher negra, PCD, existe a vai mulher só PCD e funilando. existe a mulher trans. Que quando, ainda mais se tratando desse tema de ter que provar uma não transgeneridade, necessariamente a gente precisa colocar o termo cisgênero. O que é uma mulher cisgênero? É uma mulher que nasceu mulher designada ao nascer. Ou seja, ela é uma mulher designada ao nascer. Quer dizer que a sua genitália
ela é alinhada com o que a sociedade pensa e de como a sociedade atua. Ou seja, a expectativa da sociedade é que aquela pessoa com aquela genitália, com aqueles órgãos internos, com o útero, ela tem um papel social que é ser submissa ao homem, ser chamada de mulher e necessariamente parir para gerar uma mão de obra para a sociedade, ou seja, ser uma grande parideira. E claro, as mulheres não só, os homens trans que possuem útero, que engravidam também e que possuem uma vagina, tem um outro papel, enfim. Gente, isso se chama patriarcado, ou seja, ideologia de gênero. Ideologia é de bom gênero. lembrar, mesmo sendo diversas, de várias etnias, raças, sexualidades, gêneros, todas as mulheres são subalternas e secundárias no patriarcado, o que justifica a nossa luta comum entre nós, mulheres, de todas as formas, de todos os jeitos de ser. Eu acho isso fabuloso. Você falou também da importância da teoria interseccional nesse processo, que é uma teoria e uma prática também, porque não basta você se dizer também não é pouca coisa, mas é importante se dizer e agir com coerência em relação àquilo que se diz quando você é uma feminista. Acho isso muito importante para nós. E você fala um negócio que fica na minha cabeça, por quê? Eu tava pensando, conteúdo adulto com homem trans que tem a genitália feminina. O tratamento deles com esse homem trans é como se fosse de submissão de uma mulher. Aí eu tava pensando o que você falou. Não, que eu tava mas aí, pensando então, eu tô falando sempre do ponto de vista da teoria, né, gente? Falando do ponto de vista da relação sujeito e objeto, falando do ponto de vista de tentar criar um pensamento crítico. Esse é o nosso objetivo. E o feminismo faz parte disso. Então, é importante a gente lembrar disso. Apesar das diferenças internas desse grupo chamado mulheres, e das mulheristas e das feministas e dos vários tipos de feminismo, eu gosto muito de falar de feminismo dialógico, porque eu acho que o jogo é a gente poder dialogar entre nós, aceitar os nossos corpos, as nossas singularidades e saber que nós temos um projeto, um processo, uma história para desmontar que se chama patriarcado. É esse sistema patriarcal que tem que ser desmontado. E aí, tanto faz. Por isso que eu nunca brigo com mulher, gente. Só as mulheres da extrema-direita, porque elas são traidoras da causa e se aproveitam da nossa história, da nossa luta para se darem bem. Elas se beneficiam, né? Claro! Se beneficiam de tudo que... Ficam sendo antifeministas, enquanto nós ficamos lutando pelos direitos das mulheres, inclusive delas, porque também são mulheres. E tem uma consciência dissociada aí. Porque... Mas não é problema de cabeça, não? Não, porque senão a gente coloca a culpa na doença e não é loucura. Tem uma problema cognitivo. Tem uma criação de consciência ali, tem uma produção de consciência ali, fascista, mas agora patriarcal, e que tá se coadunando contra os nossos progressos, as nossas evoluções. O que eu acho também, o que eu fico pensando é que o porquê de um grupo tão marginalizado como as mulheres trans são uma ameaça tão grande. Por que nós somos a ameaça? Isso me incomoda profundamente, porque, inclusive, nós temos uma contribuição tão bonita para dar para a sociedade e para esse conjunto de mulheridades, sem querer tomar, não é sobre tomar o lugar de ninguém. Você acha que uma mulher preta, quando tá entrando, tá tomando o lugar das mulheres brancas? Você acha que uma mulher, assim como as mulheres trans, a gente não tem um lugar para tomar, a gente tem o nosso lugar. E tem um erro de origem também, que tem a ver com o fato de que, se as pessoas forem pesquisar o que significa ter se tornado mulher, ninguém vai gostar muito disso. A gente está dando a volta por cima com o feminismo, porque a gente está vendo todo o mal, a gente está pegando todo o mal, toda a violência, toda a mutilação que pesou sobre nossos corpos e sobre a heterodesignação que veio do patriarcado para cima de nós, e a gente está invertendo esse jogo pela luta. Então, assim, ser mulher não pode... Se tornou um motivo de orgulho, mas através da luta, do ponto de vista da natureza e da natureza do patriarcado, no sentido das naturalizações que o patriarcado fez, ser mulher sempre foi ser subalterna, serviçal, mulher vem de coisa mole, é disso que vem, daquilo que é a matéria mole, informe. Essa a etimologia da palavra. Então, gente, a gente não pode se orgulhar
do ponto de vista da natureza e da heterodenominação do patriarcado. A gente só pode se orgulhar daquilo que a gente está fazendo com isso. E essa é a pergunta. O que é que nós, feministas, vamos fazer com as nossas diferenças? Sabe o que é o negócio? Até as antifeministas, querendo ou não, elas estão lutando. Porque mulher no Brasil hoje, só de acordar e não morrer de noite, e acordar no outro dia, já está existindo. Mas essas... Não deixa de lutar, né? Perfeito. Porque elas também morrem lutando, morrem chorando, se fudendo, mas morrem, né? E a gente podia entender de uma vez por todas que nós todas somos diversas aqui. Juntas, nós somos mais fortes. Muito mais Todo fortes. mundo aqui tem o seu lugar. E se a gente faz a mesma luta, se a gente inclui todas as lutas de todas as mulheres, a gente é muito mais forte. E a gente não quer virar tiranas e os homens ficarem submissos. A gente está falando de igualdade. Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com o sequestro do capitalismo, o sequestro do neoliberalismo em relação ao feminismo. Das nossas pautas. né? Esses dias eu vi o Eduardo Bolsonaro falando, na disputa dele com a Michelle, ele tava falando, por que ela faz um serviço mais importante que o meu? Porque ela tava ganhando aquela dinheirama toda do PL. E aí ele falava assim, porque eu tô aqui lutando pela anistia, pelo meu pai, por não sei o quê. E ela, claro, tá fazendo uma coisa importante que é lutar pelas mulheres e as mulheres têm que chegar cada vez mais. Então, ali também mora um perigo, porque não existe feminismo de direita, gente. Sinto dizer, não existe mesmo. Aquelas mulheres são capachos de homens. Por isso que eu falo que é problema de cabeça, gente. No final das a contas, você vai consciência ver, dissociada. tem alguma coisa lá na estrutura da educação, lá quando era criança, que foi, entendeu? Aumentando e ficou adulto. Eu acredito Mas que a seja gente tem que tomar ideologia. cuidado também. Hoje em dia, tudo é muito diagnosticado, né? Então, assim, é claro, é problema de cabeça, mas também de caráter, talvez, Então, mas sabe? não tem cura, né? Tu tem cura, às vezes a cadeia, Mas cura caráter não tem cura, Cadeia não. cura caráter. Ah, é? Se deixar na cadeia pelo menos uns 3 anos, 4 anos, já resolve. Num certo sentido, né? Ela Sara, falando é que o Bolsonaro tá se polêmica, arrependendo. polêmica. Então tá Tédio. explicado por que ele tá se arrependendo. O quê? O Bolsonaro. Você A falou que tornozeleira, que é a Então, mas prisão tudo domiciliar. cura, gente. Uma hora cura. Então. Talvez não A cura para o fascismo é a Mas prisão. a prisão, não é não? A tornozeleira cura fascismo? Uai, Meu a pessoa Deus não do é cabeça insistindo no mesmo, né? Não, mas, é possível. mas voltando a essa influenciadora, vocês sabem que ela tem 5 milhões de seguidores, né? Que perigo. Então, eu Quem acho tá uma- falando? essa Candance Owens. A influenciadora que tá que falou da processando tá falando a da ma- Brigitte Olha, Macron. Na verdade, Gente, mas um eu homem. achei bizarro isso É demais. bizarro, ela tem 5 milhões de seguidores, então, essas pessoas que seguem essa influenciadora americana, elas acreditam no que essa influenciadora... Não, que a idiotice, tá a dizendo. essa ela multiplica, né? Ela nunca E é outro- sozinha. E essa outro teoria problema. maluca da conspiração? Então, eu que fiquei lá na França há tanto tempo, já tinha essa conversa por lá, e eu vi isso muito em pessoas que eram anti-vax também. E muitas vezes aquela confusão de gente que mistura, digamos, uma luta pelos direitos humanos e ao mesmo tempo não consegue ir até o fim do raciocínio, porque a grande questão é, o que importa se a Brigitte Macron fosse uma mulher trans? É nessa hora que eu achei engraçado. Qual o Essa cena. problema? Sabe o que eu achei que deveria ser feito? Eu acho que a Brigitte tinha que processar e fazer essa doida aí, a influência, Não, ela que tinha que provar. Não, é a mas é o Brigitte ter que ir contrário. atrás. É o contrário. Pra justiça, ela tá pra justiça americana, né? Brigitte tem que provar que ela é mulher. Não, mas, gente, Cisgênera. hoje não existe. Cisgênera. Então, mas vem cá. Gente, mas você tem que eu vou provar que aprender. você é mulher. Nem pra você abrir a perna e mostrar a perereca mais, porque se a pessoa tem alguma coisa que foi feita, também não tem como provar isso. Quem tinha que Não, provar era a outra. mas Falar, prova me você que eu não parece... sou. E o que significa me parece ser que mulher, essa galera, gente? Pois é. E me parece que essa galera fica de plantão esperando qual vai ser a próxima teoria da conspiração chegar. Porque eles parecem que eles são ávidos por conspiracionismos de todo gênero. Isso. É impressionante. Isso- Aí, igual o Trump falando do Tilenol agora. As mulheres grávidas não tomam Tilenol porque isso Não, gera o porque gera autismo. E olha só, culpabilizando a mulher, A mulher, justamente. grávida, porque ela tomou um remédio... Tilenol, que não sara nem as duas da junta. Então, e aí, Nada contra Tilenol, tá? Por Aqui é culpa fraquinho. dela, o filho nasce com uma A teoria da conspiração. É uma maluquice. Mas eu achei Gente, absurdo ela ter que comprovar mas no caso isso, da Brigitte gente. Macron, tem Bom, uma sim. coisa que é fundamental, que ela sofre desde sempre, que é o etarismo.
Porque é uma mulher mais velha, casada com um homem mais novo, que é o Macron. Vaidoso, bonito. As pessoas julgam, o senso comum julga ele muito bonito e ela não tão bonita assim. Que eu acho que ela não se capricha tanto. Não, ela é super Ela elegante. é bonita, Não, eu tô dizendo ela é assim, bonita. espera-se que uma mulher do presidente seja impecável demais. Seja Mas eles ela é conheceram Eu há acho ela- bastante tempo atrás. Ela era professora dele na faculdade, eu não sei aonde era. No colégio. No colégio. Ele tinha 15 anos quando Vou começar a dar... Não, Aí- não nesse caso. Não, Mas eu vou eles dar São uma 24 faculdade, anos, né, de que é diferença. maior, eles né? têm 24 anos de diferença e eles são casados há muito tempo. Então, Essa história eu não acho nada legal. Agora, de fato, tem um aspecto da personalidade autoritária, é o excesso de preocupação com a vida sexual dos outros. Esse foco na sexualidade dos outros e essa tentativa de controlar a sexualidade dos outros. Problema de quem tá controlando, Ô, né, Márcia. gente? E o outro detalhe é isso, misoginia e etarismo pra cima dessa mulher. Óbvio, né? E agora transfobia. É demais. Ô, Márcia, mas não diz que eles começaram a namorar com 15, quando ele tinha 15. Diz que eles se conheceram Ela dava numa aula pra relação ele, de né? professora. Eles certamente começaram a namorar, sei lá, aos 21 anos e dele, eles se aos casaram 23. só agora em 2007. Então, e assim, gente, o quanto de novinha que não estão com um bocado de senhores de 70, de sim. E assim, a minha avó, claro que é uma época de muito absurdo, ela casou com 15 anos de idade, meu avô tinha 54. Mas era outra época. Eu sei que era Mas outra ainda tem época. muito casamento de meninas dessa idade pelo mundo afora, inclusive no Brasil. No Brasil, a minha avó ainda também casou com 16. Mas naquela a minha época, as avó mulheres de Iracema. 16 era como se tivesse 30. Inclusive, sabe? a gente está falando de um contexto onde muitas mulheres casavam ou para ascender socialmente ou serem tiradas de uma situação de extrema vulnerabilidade e pobreza. Ou Miserabilidade por mesmo. casamentos de herança e de política. Então, assim, a mulher sempre foi usada como o casamento também, né? Como uma possibilidade de ascensão social que a mulher... Ou seja, ela não podia trabalhar, ela tinha pouco acesso à educação, ao ensino formal, à emancipação financeira e política. Enfim, a mulher ia fazer o quê? Casar com um bom Perereca era casamento. moeda mesmo, né, cara? Não, Que era a isso? única coisa que restava para uma mulher, era o casamento. Deus, Ela saía de Perereca era casa moeda. pra Perereca ir valia tanto pra desde casa do sempre. marido. E mesmo assim, o povo não valoriza a gente, tá vendo? Eles valorizam a perereca, mas valorizam o Casamentos resto. políticos. sempre Mulheres existiu. sempre foram tratadas como objetos, né, gente? Você Moedas. falou a palavra mágica. Foram usadas como qualquer objeto, como como coisa. Bom lembrar que é isso que a gente tá virando o jogo na história. Bom, gente, eu quero agora falar pra vocês que eu estive em Buenos Aires, inclusive trouxe presentinho pras minhas amigas. Alfajor. Olha aqui, alfajor. Olha. Alfajores Alfajor. argentinos. Manda, Juliana, Eu vou leiloar. Pode abrir e comer, porque é o melhor de todos. Bom, Eu vou eu estive vender em pra Buenos esse pessoal. Aires, na Argentina, pra fazer o quê? Pra dirigir o mais novo documentário do ICL, que se chama Vai pra Argentina, carajo! Por que esse nome tão excêntrico? Porque o presidente Javier Milei, ele tem um slogan de campanha dele, Viva la libertad, carajo! E ele fala carajo o tempo todo, não tira o carajo da boca. Então a gente resolveu fazer essa brincadeira e colocar... Não tira o carajo da boca, Ele não é tira o ótimo. carajo da boca. Então, a gente resolveu colocar esse título chocante no filme mesmo, mas pra gente falar do que realmente importa. É a grande fake news da América Latina, talvez do mundo, nesse momento, é que a política econômica da Argentina está dando certo, essa política neoliberal de Javier Milei. E esse filme que a gente foi fazer, Eduardo começou a ver Eduardo Moreira, meu marido, que é o idealizador desse documentário, ele começou a ver muitas notícias nos jornais falando muito bem da economia argentina, do boom da economia, da queda da inflação e tal, e ficou muito curioso e resolveu fazer o que a gente fez no documentário de Cuba, que é ver com os próprios olhos o que está acontecendo no país, e nós fomos para a Argentina para ver como é que estava a situação por lá. E vocês vão poder ver o resultado nesse documentário, que eu estou muito orgulhosa de ter feito. Eu, como uma mulher no comando, Márcia Tiburi. Ai, que orgulho dessa Ju! Eu me lembro que quando eu dirigi o Vai Pra Cuba, Eduardo, você conhecia pouco, e você foi na estreia do filme. E amei. E você falou pra mim uma coisa muito bonita. Você falou assim, olha, muito legal o filme, mas o mais legal é ver uma mulher nessa posição de comando. E aqui no ICL a gente tem Diretora. várias mulheres diretoras.
Gente, temos porque a ela- nossa querida Paty Rubano, Márcia Cunha, Elga Simões e mais muitas outras mulheres Nossa no comando. produtora. E tem a Alice Não, que não, manda é a em todo Alice mundo. Del Na verdade, quem manda em Grossi. todos nós é a Alice Grossi, tá? De Piracicaba, senhora. para o mundo. Sim, senhora, dona Alice. Deus me livre. Mas eu lembro do lançamento do Vai Pra Cuba e a Ju subiu sozinha no meio daquela macharada. E aí eu pensei, gente, ela está lá desbravando e cá estamos nós, continuamos desbravando. E é essa postura das mulheres que têm coragem de dirigir, né? É muito bacana, porque as mulheres também passaram a vida sendo a atriz, a dirigida, Dirigida, né? a cantora, que o a homem meiga. faz a Sim, música. real. É, a bela recatada e do lar. E aí, Exato. só que não, né, A gente? primeira dama do Sorry. Eduardo Moreira, só Ocupar que... outros espaços, né? Ainda mais sendo essa cara estereotipada da loira bonitona de olho azul, Barbie. né? Estereótipo da Barbie. cara do só que bolsonarismo, só que menina. não. Só Igualzinha que a Sara, minha advogada. O pessoal olha pra Ju e pra igualzinha, Sara a e gente é pensa assim, ó, parecida mesmo. é bolsonarista, alguma coisa, porque Mas não e é parece uma que tigresa. O mais doido é que essa narrativa do Javier Milei tá pegando bem no mundo todo. As pessoas estão usando ele como um exemplo. Só que nós fomos lá e nós encontramos uma Argentina empobrecida, muitas pessoas nas ruas. Então agora, eu não vou mais dar spoiler, só vendo o documentário para entender. Porque é sobre números, né? Não é sobre pessoas, né? A análise, ela... Exatamente. é- A manipulação vem através de numérica. números. E por que a Argentina mexe tanto comigo? Eu vou mostrar para vocês também. Desde muito chiquita, eu trabalho na Argentina. Porque Juliana eu não trabalhei muda, né, com a Xuxa na Argentina. E lá a Xuxa era Muito famosa. Mas muito, era mais até do que no Brasil. Era, quando a gente chegava no aeroporto, era como se estivesse chegando o Michael Jackson, a Madonna. Uma coisa assim, de louco. Então eu tenho um carinho muito grande pela Argentina. E nos anos 90, quando eu frequentava o país, a gente ia de 15 em 15 dias para gravar programa lá, eu vi uma Buenos Aires, era em Buenos Aires que a gente gravava. Eu vi uma Buenos Aires próspera, eu vi as pessoas estudando, não via lixo na rua, não via moradores de rua nessa época, em situação de rua. Então, fiquei muito chocada com o que a gente encontrou lá. E eu queria convidar vocês para assistirem o documentário Vai pra Argentina, Carajo, que vai estrear no dia 9 de outubro, aqui no Semana que ICL. vem. Semana que vem, exatamente. Então, agora a gente vai mostrar para vocês o trailer. Eu dirigi, não dirigi sozinha, tá? Eu dirigi junto com o Fabián Restivo, que é um diretor argentino que dirigiu, inclusive, o filme do Pepe Mujica, que está aqui na plataforma do ICL. Ai, que fina. E a equipe também de montagem é maravilhosa. Pedro Asberg e sua equipe, um beijo para todos vocês, porque uma direção a gente não faz sozinha, né? A gente comanda uma equipe, mas uma equipe muito, muito, muito talentosa. Então, se você quer... Olha, e eu vou dizer outra coisa. Essa estreia é uma estreia internacional. O que quer dizer isso? A gente vai lançar no dia 9 de outubro, às 20 horas, aqui no Brasil e simultaneamente em toda a América Latina através da Telesur. Então, por isso que é muito importante você estar com a gente nesse novo passo importante do ICL, tá? Então, para adquirir seu ingresso, para garantir a sua vaga nesse dia da estreia, você tem que acessar o icl.com.br/estreia. Tá imperdível. Quer dar uma olhada no trailer? Roda VT. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece el Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Basura! ¡Por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados!
hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Orgulho de Marlene Matos. Olha isso. Aprendi direitinho, não foi? Meu Deus, que orgulho de você. Eu tô muito feliz, porque fazer um filme não é fácil, assim, são muitos obstáculos, muitas etapas, e a gente tá conseguindo fazer aqui no ICL, uma coisa que não é possível fazer, que a gente faz um documentário desse nível sem patrocínio. Então, por isso que a gente também precisa de você, para você ajudar a gente a divulgar, passar essa mensagem e que mais pessoas assistam para entenderem o que realmente está acontecendo, porque o grande perigo é essa narrativa ser usada para o ano que vem. Ano que vem a gente tem eleição aqui no Brasil. Então, a extrema-direita vai tentar capturar o Milei como exemplo, como um bom exemplo, para ver se cola aqui na eleição de 2026. Então vamos ficar muito atento, que a hora da gente começar a trabalhar para abrir as mentes das pessoas é agora, não é o ano que vem, é agora, tá? Então, se você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai poder receber o link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Vamos mandar também o trailer do Vai pra Argentina Carajo. No nosso grupo, tá bom? Se você perdeu aqui, você pode mandar para as outras pessoas através desse link. Nosso encontro foi ótimo, gente. Foi mais uma vez maravilhoso. Ai, que química. E a gente tem muita química, isso que eu ia dizer. Que baita química. Vocês sabem que desde o primeiro dia, desde o piloto, a gente se olhou e o negócio fluiu e o programa já aconteceu. Então, precisamos conversar. Semana que vem tem mais. Até já! Virando amor, gente. Tá saindo da paixão, virando amor. Tá virando amante da namorada de Marcos. Sólido. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos, eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina. Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados, talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai pra Argentina, Carajo, que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra.